TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que estão aqui ligadinhos, mais um Janela do Céu. E agora a gente convida você, a estar aqui junto comigo e também com a minha convidada de hoje pra gente ouvir um pouco mais do testemunho dela, né? A gente sabe que testemunho é sempre muito bom pra incentivar a gente, pra gente ter mais realidade daquilo que a gente tá passando na nossa vida ou das pessoas que nós estamos auxiliando, né? Então é muito bacana a gente ouvir um testemunho para conseguir entender essas situações, né? E hoje quem tá comigo aqui é a Abigail Malheiros e ela vai contar um pouquinho do testemunho dela. Ela é lá de Panambi, né? Mas ela tá aqui comigo para contar pra gente como que ela chegou no Senhor, né? Como que a família dela encontrou o Senhor. Boa noite, Abigail. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, então vamos lá, conta pra gente como é que foi esse início, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui, já sei que tu praticamente nasceu na igreja, né? Mas então como foi que tua família chegou no Senhor? Sim, então a minha mãe, né, ela foi a pioneira aí da família, né? E ela conheceu, então, a igreja antes até de vir o ministério que a gente tem hoje, né? Era o meu irmão Flávio, né? Que agora tá em Santa Cruz. Ele era aqui em Panambi e ainda não tinha, né, o evangelho. E aí veio depois o evangelho, mas ela engravidou de mim dentro da igreja já, né? Então, aí esses meus anos de vida todos foram dentro da igreja. Que bacana. E no momento em que ela, assim, conheceu o Senhor, tu acredita, assim, que foi um momento crucial pra ti também, já nascer na igreja? Ou como é que tu entende essa situação, assim? Porque às vezes quando a gente nasce na igreja, já a gente pensa, bem, mas eu acho que nem é comigo essa situação, né? Porque foi meus pais que vieram, não sou eu, né? Mas como que tu vê essa situação? Sim. Não, e achei muito interessante tu comentar isso, porque eu tive ali nos meus 14, por ali, né? Que a gente pensa, eu pensava, poxa Deus, por que eu tô aqui, né? Foi minha mãe que veio pra cá, eu não vim pra igreja, né? Porque eu sempre achei muito bonito os testemunhos dos irmãos que tinham uma vida no mundo e conheciam Cristo, né? Esse amor que eles sentiam ao conhecer o Senhor, né? Eu sempre dizia, poxa Deus, eu não tenho isso, né? Não tenho esse testemunho. E aí passei por um momento bem complicado, assim, que eu comecei a me questionar mesmo, né? Será que é pra eu estar aqui? E aí eu descobri também que eu não tinha sido planejada naturalmente, né? E aí eu pensei, pronto, não era, né? Minha mãe não me queria, né? Por que eu tô aqui na igreja? Não que ela não me quisesse, né? Sim. Mas assim, não foi algo planejado, né? E aí eu, num dia assim, questionando Deus, conversando ali, tendo um papo eu e ele, que eu vi que não, né? Que Deus queria tanto eu dentro da igreja que minha mãe nem planejou, né? Ele me mandou aqui pra terra pra realmente ser um vaso, né? Porque eu vejo que é normal a gente ter esses questionamentos, né, quando a gente tem a vida inteira dentro da igreja, mas é muito importante também a gente entender que se Deus escolheu a gente, né, dentre tantos outros, para nascerem já, né, escutando a ministração que a gente tanto escuta hoje, né, porque eu fui praticamente alfabetizada com a Bíblia, né. Então, a gente tem que entender que se Deus nos colocou desde criança, desde o nascimento, eu não tenho outro lugar, sabe? Não consigo me ver em outro lugar sem ser dentro da igreja. Que bacana isso, né? Isso é verdade que tu falou, né? A gente começa com questionamentos, né? Ah, Senhor, mas tu realmente me escolheu? Tu realmente... Isso é pra mim mesmo, né? E aí eu acho que é interessante a gente ter essa experiência, porque a gente começa a rever muitos fatos que aconteceram na nossa vida, mesmo criança, mesmo pequena, mas que a gente estava em contato com a palavra, e aquilo ali vai ter um efeito, né? Diz na palavra que a palavra nunca volta vazia, né? E a gente ouve muita coisa quando nasce já na igreja, né? Porque tu tá sempre em contato. Os pais ouvem, os pais falam, a gente participa de tudo aquilo, né? E a gente recebe muita coisa, né?
E isso tem fruto mais pra frente, né? Nesses momentos que começam a vir dúvidas, a gente pode relembrar aquilo que a gente já ouviu, né? Mas em momentos, com certeza, a gente fica até, talvez, achando diferente, né? Porque a criação acaba sendo muito diferente, né? E aí, quando tem contato com outras pessoas, a gente vê, poxa, mas comigo não foi assim que eu fui ensinada em casa, né? Não foi isso que eu aprendi. E como é que foi pra ti nesse momento, assim, que tu já tava um pouco maior, talvez, né? Que começou a ter contato e ver que tinha algo de diferente do teu jeito, vamos dizer assim, né? Sim. Eu sempre soube a diferença, né, das pessoas, assim, que estavam no mundo e as pessoas da igreja, né? Eu sempre tive essa noção de quem era e quem não era, mas eu não tinha essa noção de como as pessoas me viam, né? Porque a gente tem muito de ver as pessoas, mas a gente não tem a noção de como as pessoas nos veem, né? E eu lembro que numa vez, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, não lembro direito a idade que eu tinha, e tinha reunião na escola, né? E aí a minha professora de ensino religioso, né, chegou pra minha mãe e disse assim, viu, que igreja vocês vão? Porque eu vejo que ela é diferente. E eu nunca tinha dito, né, pra professora que eu frequentava alguma igreja, né? Eu apenas ali ia pra escola, fazia minhas coisas, né? E a gente nunca tinha parado pra conversar sobre isso. E eu fiquei, opa, peraí, né? As pessoas notam o meu jeito, né? As pessoas, elas veem como eu sou, né? E isso eu achei muito bacana na época, porque eu não tinha realmente noção disso, né? E ela chegar pra minha mãe e perguntar, viu, mas que igreja vocês vão? Porque eu vejo que ela não é igual, né? As outras, né? As outras pessoas ali. Então aquilo me tocou muito, eu lembro disso até hoje, né? De como é importante a gente ter essa noção de que a gente expressa Cristo onde for, né? E as pessoas, elas notam, né? A gente acha que não, mas elas notam. E qual a diferença que tu sentiu em ser uma pessoa criada assim dentro da igreja? Olha, é bastante, né? Porque assim, como tu disse, os ensinamentos são outros, né? Uma família de dentro da igreja tem princípios diferentes, né? E eu, às vezes, nunca questionei, né? Mas fulano faz isso, por que eu não posso fazer, né? Mas eu sabia que talvez, se eu fizesse, ia ser ia ter mais impacto na minha vida, né? Porque a pessoa não tinha iluminação e eu tinha, né? Então eu via essa diferença do saber não o que é certo e o que é errado, né? Porque não existe o bem e o mal, mas saber o que convém e o que não convém, sabe? Que bacana. E mesmo quando a gente nasce na igreja, né? Mesmo quando a gente tem essa ideia de que, eu não escolhi estar aqui, tem um momento que o Senhor deixa a gente decidir isso, né? Quando se a gente realmente vai querer seguir esse caminho com Cristo ou não, né? Porque tudo com o Senhor é assim, né? É de maneira que a gente decide. A gente não é obrigado a nada, né? A gente não tem nada imposto pra nós, né? Mas a gente precisa tomar uma decisão e ele deixa a gente muito livre pra fazer isso, né? Isso é algo que chama atenção na maneira que o Senhor age conosco, né? Dessa maneira de só apresentar a verdade e deixar que a gente decida, né? E chega num ponto que a gente precisa tomar essa decisão. Principalmente quando tem essa fase que a gente já conhece o Senhor, mas a gente ainda tá ali por os pais ainda levam, a família faz isso, então eu faço também, mas tenho que decidir também, né? E tu lembra, assim, desse momento na tua vida? Eu lembro, assim, eu acho que tinha sido pouco tempo depois de eu ter me batizado, que eu decidi me batizar, né? Eu devia ter uns 11 anos. E aí, só que igual, 11 anos, assim, é uma mente de criança, né? Uhum. E por mais que eu tinha descido as águas, eu não tinha ainda aquele sentimento de entrega, sabe? Sim. E aí, acho que um ano depois, não sei dizer ao certo, eu lembro que a gente ainda tinha os encontros aqui em Panambi, né? Que era no ginásio, que se chama. E daí era o dia inteiro e tinha reunião no templo antes, né? E eu lembro que foi um dia de uma dessas reuniões que eu tava sozinha, assim, sentada, porque minha mãe tava cuidando da escolinha, né? E ela sempre me deixava assistindo, né? As ministrações, não podia sair. E aí eu tava assistindo e eu tava tocando um louvor, não lembro agora que louvor que era, e os irmãos começaram
a orar, né, a adorar, assim, naquele momento, e eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, né, e mesmo sem entender, eu comecei a chorar e comecei a dizer que eu queria aquilo, né, que eu queria que Jesus me usasse, eu queria que Deus, se eu ainda não tivesse me entregado para Deus, que aquele momento fosse para isso, né, e foi um momento muito forte, assim, porque eu senti muito calor naquela hora, assim, e ali eu senti que realmente eu tinha me entregado para Jesus, sabe? Foi uma decisão de verdade. É. E como é que foi depois de tomar a decisão? Porque tem muitos passos com o Senhor, né? A gente conhece, a gente decide e Ele ainda quer que a gente tenha intimidade com Ele, né? É uma vida diferente, realmente, né? Não é só eu aqui, um Deus lá no céu e é isso aí, né? Ele quer realmente um contato com a gente diariamente, né? E depois de tomar uma decisão dessas como tu tomou, com certeza, muitas coisas mudaram na tua vida, né? Sim. E Deus sempre me quebrou muito, sabe? Porque eu sempre tive um temperamento muito forte. Eu sou bem colérica, assim. Então eu sempre fui teimosa, sempre fui birrenta, né? E Deus sempre me quebrou, né? Em coisinhas pequenas, assim. Mas que eu sabia que era Deus, né? E eu vejo que olhando pra minha vida, assim, né, todos esses anos, que Deus nunca me deixou, sabe? Assim, eu nunca tive um momento, após esse momento de decisão, né, de achar que não, que Deus não tinha me escutado, sabe? Que Deus não tava ali comigo. E eu perdi meu pai muito nova, né? Eu tinha 9 anos. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra Deus, né? Por que ele tinha feito isso, né, comigo? Porque eu tinha o meu pai como Nossa Senhora, sabe? Era ali a minha pessoa preferida, assim, sabe? E aí questionei e Deus não me respondeu na época. Porque Deus responde na hora dele, né? Não é quando a gente quer. A gente tem que ter a paciência de esperar, né, ele nos responder. E aí que quando eu fui crescendo, fui vendo os caminhos que o Senhor estava me levando, eu entendi, né, que tudo que aconteceu comigo foi para que hoje eu estivesse aqui, né, eu ainda estivesse aqui. Porque o meu pai era uma pessoa que às vezes estava e às vezes não estava, sabe, dentro da igreja, assim, ele não tinha decidido ainda por Cristo. E eu vejo que, por mais que seja algo muito forte para eu falar, né, por mais que seja algo que talvez quem ouça não entenda, né, mas eu sei que talvez se meu pai estivesse vivo eu não estaria dentro da igreja, sabe? Sim. Então, eu vejo que foi necessário para ele, né, e foi necessário para mim também, né. Então, assim, saber escutar o Senhor, né, saber que tudo que o Senhor fez na minha vida foi única e exclusivamente para que eu continuasse com Ele, né, porque como a gente estava comentando antes, a gente é escolhido, a gente é chamado, então a gente tem que sustentar a nossa decisão, né, independente do que aconteça. E eu acredito que quando a gente decide, né, por Cristo, Ele também, né, Ele nos ajuda a nos manter de pé, né? Porque quando a gente não quer, Deus não faz, né? Como tu disse, Ele não impõe nada para nós. Então, no momento que a gente decide, Ele vai trabalhar conosco, independente, né? Do que a gente acha, né? Verdade. E nesse processo, assim, tu falou uma coisa importante aí de saber ouvir a voz do Senhor, né? E isso realmente, né, é algo muito importante, porque é o que vai nos guiar, né? Diariamente no nosso dia a dia, a gente precisa saber quando é o Senhor que tá falando com a gente, né? Quando é o Senhor que tá nos tocando. E pra ti, como é que foi essa experiência, assim, de saber, isso aqui é o Senhor que tá falando comigo? Porque eu acredito que quando a gente fala, assim, tu tem que ouvir a voz do Senhor, né? Talvez as pessoas que nunca tiveram uma experiência assim pensam, nossa, mas como é que vai ser a voz de Deus quando eu ouvir, né? Vai ser algo externo, eu vou realmente ouvir uma voz dentro de mim? Mas a gente sabe que essa experiência ocorre de várias maneiras, né? E como que foi pra ti aprender a escutar, a saber identificar, opa, essa aqui é a voz do Senhor, né? Isso aqui é o que o Senhor quer pra minha vida. Sim.
é isso que tu falou, muito verdade, né? Cada um recebe de uma forma, né? Escuta o Senhor de uma forma. E eu sempre fui muito racional. Então eu sempre questionei tudo que eu escutava dentro de mim, né? E aí até que um ponto, um dia assim, eu li Colossenses, né? Que o Senhor diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E eu pedi para Deus que tudo que fosse dele, eu sentisse paz, né? Porque quando a gente sente a paz de Cristo dentro de nós, é algo que a gente não consegue controlar, né? É algo que, se é algo que tu quer muito, né? Mas o Senhor diz não, tu sente lá no fundo, né? Que não, mesmo tu ficando triste, né? Mesmo tu achando que talvez não seja, lá no fundo tu sabe, né? E é assim também com as coisas de Cristo, né? Lá no fundo eu sentia, né? Paz ou não sentia paz, né? Então, essa forma que o Senhor usou para falar comigo, até hoje, assim, né? Até quando eu passei pela minha experiência, né? Do tumor também, eu disse: Senhor, agora me dê paz, né? Me dê paz para fazer o que tu quer. E a gente tem essa relação até hoje, sabe? De não, Senhor, agora vou respirar e eu vou ver o que eu sinto, né? Se me dá paz, amém, né? Se não, eu vou entregar pra ti. É algo que vai se intensificando com o passar do tempo, né? Depois que a gente ouve uma vez, a gente ouve duas, e aí a gente vai ficando com mais certeza de como é a voz daquela pessoa, né? De como é a voz do Senhor. Assim como quando a gente conhece alguém, né? Naturalmente, eu tô conversando com alguém aqui, depois de falar várias vezes com a pessoa, eu posso ouvir a voz dela de longe. Opa, acho que é tal pessoa que tá falando aqui comigo, né? E assim é com Deus, né? Quando eu tenho essa intimidade diariamente, todos os dias eu dou oportunidade pra ele falar, eu também vou saber mais rápido, saber identificar quando é ele que tá falando comigo, né? São todos pontos muito importantes, né? Pra gente conseguir se manter nessa caminhada, né? Conseguir se manter nesse alicerce que o Senhor nos dá, né? Porque a gente sabe que hoje, no mundo, tem muitos auxílios pra nós, né? Mas são coisas que não são fortificadas, vamos dizer assim, né? Não é aquela base como Cristo é na nossa vida, né? São coisas que se dissipam, que vão, que voltam, né? Não tem aquela firmeza que nem a gente tem em Cristo, né? Que nem a gente tem no caráter de Cristo e como ele quer deixar também a gente, né? Abigail, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Daqui um pouquinho a gente já volta pra continuar contando a tua história aqui pra todo mundo. Estamos apresentando Janela do Céu.